Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nessa live nós vamos fazer um sabonete que se chama sabonete curl, que é o que significa em português o enrolado ou encaracolado. O que isso significa? É que nós vamos com lascas de sabonete, olha só, a gente vai preparar antecipadamente um enfeite que vai colorir, que vai dar um design diferenciado para as nossas barras. Então, como que a gente faz esses enrolados aqui? Nós vamos pegar sabonetes que a gente tem que já estão prontos, tá? Eles não... Aqui eu peguei sabonetes que eu tenho já curados, peguei diferentes sabonetes, o chocolate e menta que nós fizemos juntos, o de lavanda, esse aqui que é o sabonete arco-íris que eu fiz. E aí eu peguei, alguns são lasquinhas que ficam quando a gente corta na nossa barra, são as lasquinhas da beirada. Então esses sabonetes menorzinhos que a gente tem, olha só, fininhos. E aí a gente vai usar o descascador de legumes, um instrumento que provavelmente todas nós temos em nossa casa. E dessa forma, ó, vamos tirar lascas do sabonete, tá? Então, ó, ele não sai, em princípio, redondinho. Vou fazer alguns aqui para mostrar para vocês, alguns vão se curvar um pouquinho mais. E aí a gente pode, dependendo da maleabilidade do nosso sabonete, a gente vai conseguir, então, curvar ele, fazer o rolinho e aí colocar dentro da nossa forma, tá? Então, aqui, por exemplo, eu tenho o do arco-íris, e aí assim é legal, porque como a gente, deixa eu pegar o maior para vocês verem, como a gente tem várias cores, quando fizer nesse sentido assim, a lasca de sabonete, quando a gente usar ela, ela vai ficar colorida, que eu vou fazer 2 barras aqui junto com vocês. Então a gente vai pegar e vai enrolar na medida do possível, ou colocar, você pode, não precisa necessariamente fazer enrolado, pode fazer, pegar as lascas e fazer uma apresentação diferente, encaixando elas, tá? Então, essa é a ideia. Aqui eu fiz ele mais enroladinho, com esse do arco-íris, que já tá mais curado, ele tende a ser um pouco mais difícil da gente curvar sem que a lasquinha se quebre. Então eu fui encaixando, fiz o enrolado dele quando eu consegui, fui encaixando ali. É um trabalho bem artesanal, bem minucioso, mas que dá um resultado muito legal. Então qual que é a ideia aqui? A gente prepara as lascas, prepara a forma aqui. Eu estou usando a forma individual, porque eu acho que a apresentação fica melhor. A gente pode também pegar e fazer na forma grande, na forma de 1 quilo ou formas maiores, e aí a ideia vai ser difícil a gente preencher toda a forma com os rolinhos. A gente pode fazer camadas, colocar os rolinhos embaixo, preencher com sabonete em cima e depois fazer camadas, que é como eu vou fazer com um desses sabonetes aqui individuais, tá? Então, existem várias formas da gente trabalhar esse método aqui de apresentação. E é uma ótima maneira da gente aproveitar, né? Para decorar outros sabonetes, aproveitar os sabonetes, principalmente os coloridos que a gente já tem. Então, aqui eu fiz com chocolate e menta, nas 2 versões, eu fiz com espirulina e com mica, então tem um verde mais escuro, um verde mais claro, um outro sabonete com roxo e creme, que é o de lavanda, o outro só creme, e aí eu vou colorir a massa, porque se eu colocar uma massa creme não vai aparecer o efeito, e outros 2 com o efeito do arco-íris, com o sabonete do arco-íris. Então,
recapitulando, é muito simples, é só pegar e fazer as lascas do sabonete, ó. Aqui eu tenho também o de menta, ó. E aí também vai depender, ó, da receita que você fez do seu sabonete, ó. Ele pode, esse de chocolate e menta aqui, ó, ele é bem maleável, tá bom? Agora, o que é importante nós sabermos? Que a gente precisa ou ter sabonetes, ou nós vamos precisar ter sabonetes para fazer isso, ou a gente vai precisar produzir dois dias antes, um pouco, uma barra menor, para que a gente consiga, então, fazer com essa barra os rolinhos, tá bom? É o ideal que o sabonete não seja de uma cura muito longa. Melhor ainda se tiver nos primeiros dias de cura, porque aí ele vai estar mais macio e vai ser mais fácil a gente fazer o rolinho, tá bom? Então essa é a dica. Outra dica muito importante é, na barra que você for fazer para fazer o rolinho, o ideal é que ela não tenha lactato de sódio ou o sal. Para quem não sabe, esses ingredientes, eles têm a função de deixar a nossa barra mais dura, né? Então vai perder um pouco essa maleabilidade. Ah, então não são todos os sabonetes que a gente pode usar? Pode, só que daí a gente não vai conseguir, aqui como eu falei para vocês, talvez a gente não vá conseguir fazer bem redondinho o espiral. E aí a gente trabalha, como eu fiz com esse do arco-íris aqui, que já é uma receita mais sólida e já está há mais tempo, a gente vai trabalhando, encaixando, montando as lasquinhas da forma que a gente achar mais bonito, tá bom? É só uma dica, caso você vá fazer o sabonete já com a intenção de fazer as lascas. Então é uma dica na sua produção. Então, hoje nós vamos produzir uma receita bem simples. Eu usei aqui óleos claros. Não vou usar o antioxidante óleo resina de alecrim, porque ele escurece a nossa massa. Então, aí nesse caso, eu evito o uso do óleo de girassol, por exemplo, e outros óleos que têm uma maior facilidade para oxidar, para rancificar. Então, de óleo insaturado, eu uso somente o azeite de oliva, tá? E o rícino. E aí aqui uso todos os óleos, vocês podem ver aqui, são todos os óleos bem claros, para que a minha massa fique clara e não prejudique então o efeito. No caso do sabonete, que eu tô com um espiral aqui clarinho, eu vou colorir a massa com um pouquinho de espirulina, para ver esse efeito. Então vai ficar, a ideia é que fique o sabonete verde com um espiral aí em creme. Vamos então colocar a mão na massa. Vou deixar aqui do ladinho o meu sabonete e eu coloquei aqui nessa forma porque isso vai facilitar a gente bater para que a massa vá encaixando aqui e subindo as bolhas. Outro ponto muito importante é que o ideal aqui é que a gente trabalhe com um traço leve, tá? Para que a gente consiga então colocar dentro da massa e encaixar aqui dentro do espiral a nossa massa de sabonete. Vamos lá então. Primeira coisa, equipamento de proteção. Já estou de manga longa, calça longa, sapato fechado. Óculos, máscara e luvas. Aqui eu já tenho previamente o meu óleo essencial, aqui a lixívia já preparada e os óleos, todos já na temperatura ideal para a gente começar o processo.
Então, primeiro passo, verter a lixívia aqui com cuidado. E aqui começamos mexendo o mixer para verificar se está tudo certo com o passo. Aqui tá tudo certo. Então, vamos começar mixando. Lembrando sempre de intercalar o mixer ligado com o mixer desligado. Vamos lá, lembrando que a gente quer aqui um traço bem leve, tá? Então, assim que ele virar uma emulsão, que eu verificar que o óleo e a água, a lixívia, estão já um só, bem homogêneos, né? Não vão mais se separar. Aí a gente já começa a colocar na forma. Prontinho. A Fátima colocou seu trabalho aí inspirador. Que alegria ouvir isso, que alegria ler esse comentário. Eu faço tudo com muito carinho aqui. E a minha ideia é realmente inspirar outras mulheres a fazerem, né, sabonete, homens também, mas as minhas seguidoras são, na grande maioria, mulheres, a fazerem seus próprios sabonetes para cuidar da sua pele, cuidar da pele da sua família. Muito obrigada! Aqui, então, eu já vou misturar os óleos essenciais. E hoje eu estou usando óleo essencial. Como aqui eu tenho vários aromas, tenho de menta, tenho de lavanda, tenho patchouli, tenho lavanda com laranja doce. Então, eu optei por fazer um aroma assim um pouco mais refrescante que combine com todos esses, que é a mistura do alecrim e do lemongrass, que é o capim-limão. Então, fiz essa mistura de óleos essenciais aqui. Eu só vou dar uma mixada bem rápida, só para ter certeza que vai ter óleo essencial aqui em toda a massa. Prontinho.
Esse sabonete ele é muito rápido de ser feito, porque aqui não tem muito o passo a passo, muito trabalho aqui, mas nos bastidores eu tive bastante trabalho. Então, a gente não tem na parte da produção, mas na parte da preparação dos espirais, né, do enroladinho, cortar o sabonete, isso dá bastante trabalho, especialmente para montar na forma. Então vamos lá. Aqui então, eu tenho um mais claro, que eu vou deixar para misturar um pouco com espirulina. Vamos começar então, ó, com muita paciência e devagarinho para ir entrando a massa em todo o nosso sabonete, tá? Aí, é para isso que eu tenho essa forma aqui que eu vou querer. Vou ter essa forma que me ajuda, então, a bater. Aqui a gente pode também fazer, ó, pegar com uma colherinha e ir colocando, tá? Para que vá entrando aqui em todo o espiral. Aqui é um trabalho de paciência mesmo. Às vezes a gente precisa dar uma afastada no espiral para que entre o sabonete. O que vocês estão conversando? Su, eu faço só com óleos essenciais, tá? Teve uma pergunta aqui. Sim, as essências ainda a gente está começando, né? Tem que ser essência oleosa, no caso, se você quiser usar. Mas eu tenho preferência, é uma preferência pessoal de usar somente com óleos essenciais, tá? Caso você queira usar a essência, tem que cuidar, então, que seja uma essência oleosa. De preferência livre, né, de ftalatos, parabenos. Cuidar aí para as propriedades do seu sabonete, que ele seja o mais natural possível. Aqui eu tô tendo que afastar um pouquinho para entrar o sabonete na borda.
Não dá para ver muito bem. Tem alguma coisa dentro da forma? Sim. Dentro da forma tem espirais de sabonete que eu fiz, eu expliquei no início da live, tá? É esse o método que a gente tá fazendo aqui, que é colocar, enfeitar o nosso sabonete com lascas de outros sabonetes que já estavam prontos. Então essa é a ideia aqui. Ó, a gente pode usar o palitinho para ajudar aqui a movimentar e fazer com que a massa entre em todos os cantinhos, tá? É trabalhoso para fazer aqui o design, mas o resultado é bem legal. A Elizabeth falou, quero começar a fazer por Cold Process. Sempre acompanhe o seu canal. Acho que você faz seu trabalho com amor e dedicação. Parabéns! Muito obrigada, Elizabeth. É muito gostoso receber esse carinho, esse reconhecimento de vocês. Vamos ver quem mais faz. É muito bom, amo. O que você acha do extrato glicerinado, tipo extrato glicerinado de lavanda? O extrato glicerinado é, na verdade, a glicerina, onde a gente deixa macerando, né? Eu não uso, tá? Por quê? Porque o nosso sabonete ele já é rico em glicerina. Eu vou colocar aqui. Então, eu não uso. O que eu uso é o extrato oleoso, tá? Eu adoro. Aqui, só para contextualizar vocês, é espirulina com um pouquinho de óleo, só para diluir a espirulina, tá? O extrato oleoso a gente faz deixando um óleo de boa qualidade com a erva, o tempero que você quer. Eu costumo fazer com canela e calêndula. A canela porque o óleo essencial de canela, ele acelera bastante o traço, então ele dá o extrato oleoso, ele dá um cheirinho suave. E o de calêndula pelas propriedades, né, calmantes, cicatrizantes, eu costumo usar o extrato oleoso de calêndula no rosto, e por isso que a gente precisa de um óleo de ótima qualidade, tá? Ou usar como superfetting, sobreengordurante no sabonete, mas o glicerinado com a glicerina, eu, Aline, não trabalho, mas pode ser usado no sabonete, sim. A Su falou que só faz velas de cera de coco. Que maravilha! Geise ainda está estudando. Que bom, sejam todos muito bem-vindos aqui. Espero que eu possa contribuir nessa jornada de vocês. Então agora aqui eu vou colocar... deixa eu só bater mais um pouquinho. Então vocês vejam que é um trabalho assim bem minucioso, né? Esse aqui, ele ficou com o espiral para cima da forma, então ele vai ficar um relevo acima do nível do sabonete, não tem problema nenhum. Agora eu vou colocar então esse verde. Esse verde eu fiz porque o sabonete que eu fiz, o espiral, ele era
creme. Então, se eu fizesse continuasse com a massa creme, não ia aparecer muito, né? Não ia ter muito sentido. Então, por isso eu colori aqui a massa base com espirulina. Vamos sentar ele aqui. Então, é um trabalho bem minucioso, bem artístico aqui, né? Aqui eu tô tendo cuidado de colocar o sabonete nas bordinhas, tá? Então, entre os espirais e a forma. Se a gente não afastar, o sabonete não entra e aí vai ficar, se desenformar, vai ficar vazado, né? Não que não possa dar um efeito bonito. Agora desceu bastante aqui. Desceu a massa, então agora a gente preenche os buraquinhos aqui que ficaram. Aqui tá quase acabando. E eu vou colocar aqui um pouquinho da massa verde nesse aqui, porque embaixo ele é o sabonete, o espiral dele é o de menta e chocolate. Então, ele vai ficar o espiral com o sabonete creme e aí uma camada do verde para combinar com o menta. E aí agora é só finalizar mesmo, tentar deixar lisinho em cima, que é o que vai dar o cuidado, né, pro sabonete. É que na produção desse sabonete ele não é muito trabalhoso, né? Mas para montar, ele requer bastante paciência. Tanto para montar o espiral na forma, quanto para despejar aqui. Né? Vocês estão vendo que essa live eu tô quase toda aqui de cabeça baixa aqui trabalhando. Vou colocar um pouquinho mais na lateral aqui. Então tá aqui. Terminamos. Eu vou colocar essa massa que sobrou em outra forma. Eu já trouxe aqui. Essa forma que ela fica em formato de flor depois, eu gosto sempre de ter ela por perto quando sobra a massa.
aqui mais uma forma. Aqui é só raspar bem a massa, né? Pra não ter desperdício aqui, que tudo vira sabonete. Prontinho. Vamos ver aqui o que vocês estão conversando. O capricho. Que delícia. Os óleos essenciais de outra marca. Eu não falei de marca aqui, né? Bom, óleos essenciais para saboaria a gente precisa comprar em fornecedores que a gente compre em grande quantidade, tá? Por conta do preço, porque é a matéria-prima mais cara do nosso sabonete. O óleo essencial é a matéria-prima mais cara que tem, é o ingrediente mais caro do nosso sabonete. Então, por conta disso, a gente precisa ver fornecedores que vendam, não aqueles vidrinhos de 10, 15, 20 ml, tá? Mas vidros de 50, 100. E isso vai reduzir o custo, né? Agora, para finalizar, a gente precisa enrolar o nosso sabonete. Então, vamos lá. Então, agora a gente precisa, deixa eu só explicar. Para finalizar, a gente precisa enrolar um sabonete numa mantinha para que ele fique e mantenha a temperatura, tá? E ele fique, passe pelo que a gente chama a fase gel dele, para que as cores vão ficar mais vibrantes, tá? E que não fique o que a gente chama de soda ash. Como a minha forma, eu não tenho como cobrir ela aqui, eu poderia cobrir com um papel filme, um plástico filme de cozinha, seria uma ótima opção, mas eu estou sem. Então, o que a gente faz? A gente dá um jeito. Aqui eu trouxe uma tampa em que eu vou colocar, então, o meu sabonete e vou enrolar. E aí eu vou conseguir também transportar ele com segurança, né? Então vamos lá. Coloca aqui. Para não encostar, eu peguei essas caixas aqui. A gente vai achando um jeitinho, né? Vamos ver. E aqui. Eu vou deixar este de lado. E vamos fazer assim. Prontinho. E aí eu vou, então, enrolar aqui, sem que ele encoste, tá? Isso precisa ser mantido aquecido por 24 horas. Então, vou colocar aqui e depois, assim, eu consigo transportar lá pro armário, onde ficam os meus sabonetes curando. E esses dois depois eu vou enrolar. Então é isso, gente. Eu espero
que vocês tenham gostado dessa ideia de decoração, de apresentação do sabonete e possam fazer aí com seus sabonetes.